Queridos, as nossas ministrações da palavra de Deus têm sido para crentes. Certas pessoas me perguntaram: mas por que o senhor não faz mais apelo para os crentes? Porque o evangelho se tornou uma coisa tão banal para muitos, que estão brincando com o nome do Senhor. Pessoas estão usando o evangelho para o bel prazer, para enriquecimento, mas não talvez pelo amor a Deus e a sua palavra. A mensagem que eu vou trazer hoje não é mais mensagem para não crentes, mas eu não estou preocupado com mais os não crentes. A nossa preocupação é com os que estão dentro desta casa. São os que se consideram salvos nesta casa. Porque lá fora já está perdido para o diabo. Aqui dentro o diabo quer roubar você daqui. E o Senhor falou ao meu espírito que não tem como, se não for esta mensagem hoje, para ter a divisão das águas. Ou nós somos água doce ou somos águas amargas. Água salgada ou doce, não tem meio termo. A minha pergunta para cada um de nós, até para mim também: em que lado nós estamos? Pergunte para quem: a que lado você está? Do lado de Deus ou do diabo? Porque tem que existir um lado. Para Deus é diferente do homem que tem o jeitinho. Para Deus é 8 ou 80, ou somos dele ou não somos, ou pertencemos a ele ou não pertencemos, ou santificamos a ele ou estamos fora do propósito dele. Eu estou passando em muitos lugares observando os crentes, o testemunho deles. Crentes acham que dançar não é problema mais, que beber bebida alcoólica não é problema mais, que dançar festa junina não tem problema mais. E o que é que tem, pastor? E a mente destes estão cauterizadas pelo pecado e a iniquidade. Porque a minha Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. O diabo nunca derrotará você na primeira vez. Ele trabalhará com você várias vezes para derrotar você e jogar você na calçada. E o Senhor disse ao meu espírito em Mateus 7,13, e aqui não é qualquer profeta dos 42 autores cheios do Espírito Santo, aqui é Jesus falando. Tem um peso maior do que os profetas, sim, que a Bíblia, é lógico que é Deus falando, mas tem um peso forte quando Jesus fala. Eu sei que Pedro também falou, inspirado pelo Espírito Santo, tem um peso, sim, a Bíblia toda tem um peso no falar, mas quando Jesus falou literalmente para eles, há um outro peso na palavra. E Jesus disse: entrai pela porta estreita. Aí a minha pergunta para você: o que é porta estreita? Desculpe o que eu vou utilizar, mas estou vendo crentes zombarem de Jesus nos últimos dias. Estou vendo pessoas zombarem de Deus ao seu bel prazer. Estou vendo pessoas que não mais têm um amor para estar na casa de Deus, mas como uma obrigação para estar na casa de Deus. E o Espírito de Deus está pesando pessoas em balanças, porque o peso do Senhor é justo. Anos atrás o Senhor me mostrou um determinado ministério, que eu não vou falar nome, questão de ética, e nem quero ser processado por ele. Eu estava em Belo Horizonte, tinha aberto uma empresa na época, e fui para uma determinada igreja que falaram muito bem dela para mim. Quando eu sentei no quase penúltimo banco da igreja, o Senhor mostrou uma balança no meio da igreja, subindo e descendo. Falei: Espírito Santo, o que é isso? Ele falou: espere até o final do culto. E vi a balança no meio da igreja. Aí o Espírito Santo falou comigo: um lado pesa porque pega a minha palavra, eu dou o aval para eles. Do outro lado estão brincando comigo, estão sendo mercenários. Aí o Senhor falou: espera até o final do culto, não saia daqui. Claramente falou meu coração.
E eu permaneci até o final do culto. Aí chamaram uma pessoa à frente. Deus está me revelando uma pessoa que tem 10 mil reais de oferta para devolver ao templo hoje aqui. Eu falei, não é eu. E aí 10 mil, 10 mil, 10 mil, virou leilão, 10 mil, quem dá mais, 10 mil, e ninguém apareceu. Eu falei, Deus não revelou 10 mil? Eu falei, eu então não sou louco de ir lá agora, 10 mil na época era dinheiro. E aí de 10 mil ele abaixou para 5 mil. Eu falei, mas Deus não falou 10? O Espírito Santo falou, vai observando a balança que eu te mostrei. E falou 5 mil, 5 mil, 5 mil, e ninguém apareceu. E abaixou para 1.000, ninguém apareceu. E abaixou para 300 reais. Naquela época o dinheiro, Carlos, 300 reais era 2 mil hoje. 1998. Estava em Belo Horizonte. Aí 300 reais foi um homem na frente, parecia, Deus me perdoe, Jesus, eu estava pensando, mas foi combinado os 300. Ele foi, colocou na frente do gasofilácio, e todo mundo bateu palma, e eu só observando. O Espírito Santo falou assim, entendeu agora a balança? De um lado prega minha palavra que salva, do outro estão brincando com meu nome. Não só neste ministério, em vários ministérios. O Senhor é aquele que nos dá corda e deixa você ir onde que você quiser. Mas quando Ele puxar, lembre de uma coisa: o que Ele disse uma vez para você, Ele não falará com você mais 2 e nem 3. Uma vez basta. O que o Senhor falou uma vez, Ele cumprirá a sua palavra para agir. As palmas para o Senhor. Marque no Espírito. Aí Jesus disse, entrai pela porta estreita. Meu irmão, que porta estreita está o Evangelho hoje? Aí muita gente acha que porta estreita é o vestir na igreja. Olha, a porta estreita é que a irmã não está vestindo adequadamente. Isso também é um fator, né? Porque temos que vestir, não trazer escândalo para outra pessoa. Mas colocam doutrinas pesadas que nem eles conseguem com um dedo carregar. Também não é isso que estou dizendo. Jesus, quando diz porta estreita, é o Evangelho verdadeiro. Ele não tem facilidade. Nós estamos aqui por uma renúncia para Ele. Estamos aqui em primeiro lugar porque amamos a Ele. Estamos aqui em primeiro lugar para ver resultado de almas sendo transformadas, curadas e restauradas para a glória de Deus. E as palmas para Ele. Diga glória! Uma obra feita não só com sinceridade, mas com honestidade. Porque ai daquele que trabalha fraudulentamente na obra do Senhor. Jesus disse que era muito melhor aquele que gera escândalo pendurasse uma corda no pescoço e se atirasse no meio do mar. E muitas pessoas estão desviadas da igreja porque estão olhando testemunhos de terceiro. Eu não olho para terceiro, eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. As palmas para Ele. Diga aleluia! Aí tem desviados que botam desculpa, eu não vou lá mais porque o pastor lá, um pastor que eu conheci lá bebia, outra porque fumava, outra porque estava. Eu falei, e você? Aí o desviado gosta de jogar culpa nos outros, mas não joga culpa em si mesmo. E a salvação não tem isso, irmão. Não tem como naquele dia falar, é porque o pastor que eu vi lá não estava muito bem, não pregava direito. Ei, a salvação é individual. Cada um prestará conta dos seus atos a Deus, não a mim e nem a ninguém aqui, a Deus. As palmas para Ele. Diga glória. Glória a Deus. Entrai pela porta estreita do Evangelho. Porta estreita não é o vestir, não é doutrinas de homens. A porta estreita é a vida com santidade. Porta estreita é uma vida de oração. Porta estreita é uma vida de leitura da palavra. Porta estreita é uma vida de obediência. Porta estreita é tentar viver um evangelho de renúncias.
E para nós renunciarmos, nós perdemos muita coisa, irmãos. Se você está entrando no reino de Deus, não quer perder nada, então não entre. Saia. Porque para entrar no reino de Deus, alguma coisa você perde. Para alcançar a salvação, a porta é estreita. O caminho é muito difícil. Digo para o irmão assim, mas não é impossível. O que é impossível para mim e para você, não é para Deus. Diga glória. Jesus vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Jesus está dando uma dica para nós. Muitos estão entrando pela porta larga do mundo. A porta larga, irmão, é tanto faz. Faz o que você quiser. Olha, eu preocupo mais com os líderes, mais comigo e com os líderes, do que com vocês, ovelhas. Porque a Bíblia fala: quem muito é dado, muito será cobrado. Desculpe, colegas pastores que estão deixando a igreja frouxa. Desculpa, colegas pastores no mundo todo que estão pregando o evangelho fácil. Porque o evangelho não é fácil. O evangelho é caminho de renúncia, é caminho estreito, é caminho de santidade, é caminho de obediência. Diga aleluia. Dê as palmas para ele. Tem igreja que não importa se o cara aprontou no altar e saiu. Então não sou um exemplo. Lá recebe ele de flores e de braços. Aqui se vinha, toma um cajado bem da orelha. Ah, vem adultério de lá, vai consertar, meu filho, para estar aqui em cima. Quer tocar? Ah, ele toca bem, pastor, eu não quero saber. Você tem vida com Deus. Se tem vida com Deus, até tocar o errado sai certo. Mas se não tem vida com Deus, até o certo aqui em cima arrebenta com todo mundo aqui em cima. Ei, não queremos saber quem canta bem, quem prega bem, quem toca bem, quem fala bem. Queremos saber quem aqui tem a vida com Deus em primeiro lugar. Aleluia, as palmas para ele. É vida. A unção vem pela vida com Deus. Um certo líder norte-americano perguntou para Deus: o que eu faço para ter unção? Ele falou: só tenha amizade comigo. Senhor, o que eu faço para ter a sua unção? Ter a minha amizade. O que Moisés fazia no monte quando orava? Amizade com Deus. E quando ele saía do monte, ele tinha que usar um véu, porque a glória de Deus resplandecia sobre ele. Ele não sabia disso. As pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Imagine Moisés, um homem. As pessoas não conseguiam olhar para ele. Imagine para Deus. Mas porque a glória de Deus entrava em Moisés quando Moisés tinha comunhão com Deus. Amizade com Deus é a unção que vem sobre nós. Não é o nosso esforço de orar. É lógico que orar é importante, mas não é o nosso esforço para fazer acontecer. Você pega uma moça ungida aqui, como aqui todas as moças são ungidas, começa a louvar, a glória de Deus desce até o lugar. Mas uma pessoa sem a presença de Deus, ela pode cantar que o céu não se abre, corações não são movidos, a pregação é um peso, você cansa na pregação da pessoa. Mas na unção você pede mais, porque a unção de Deus você quer mais. As palmas para o Senhor. Diga aleluia. Jesus está dizendo: olha, eu oriento vocês, entre pela porta estreita, porque espaçoso o caminho aberto, que está conduzindo as pessoas à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. Essa vida é a vida eterna, e poucos há que encontrem. Um tempo atrás eu tive um certo membro da igreja que me chamou no final do culto: pastor, deixa eu conversar com o senhor. Eu falei: vai me dar os parabéns, alguma coisa? Vai ser muito bom, ó. Obrigado, irmão, obrigado. Eu até elogiei, obrigado. Ele falou: não é isso não, pastor. O culto está demorando demais, pastor.
Falei, é? E ele veio de um ministério que o culto era 45 minutos, que maravilha, é tão rápido, não dá nem para louvar aqui, ó. É ou não é? 45 minutos, rapaz, eu começo a pregar com 45 minutos, estou brincando, no máximo 40, senão você cansa. Mas louvou aqui meia hora, e mais meia hora, ou 40 minutos de palavra, o cara 45 minutos, o culto lá termina muito rápido, pastor, lá é uma bênção. Falei, o que você está fazendo aqui? Falei, irmão, se lá está melhor, vai para lá. Agora você está querendo mudar a visão do meu ministério, aquilo que Deus está fazendo aqui, o que Deus quer fazer através de mim, para a sua vida. Falei, eu até te recebo, irmão, que fica um pouco cansativo mensagem acima de 40 minutos. Agora acabar o culto 45 é de flash, é rápido demais. Falei, irmão, desculpa, mas se você gosta do seu ministério, volte para lá. Este é o meu ministério. Eu não pedi a Deus, foram lágrimas derramadas para estar no meu ministério. Aí tá bom, passou o tempo, ele estava em uma determinada praia, queimando os lombos, ele e a mulher queimando os lombos na praia, não é pecado, amém? Também vou para a praia também, não tem nada a ver, né? Só que aí ele esticou a noite, era período de carnaval, e o cabra sem vergonha está pulando carnaval com a mulher. E um determinado membro estava lá, não participando do carnaval, mas vindo, aquele camarada. Sempre tem alguém que conhece a gente. Eu vou dizer isso agora, que aconteceu comigo em Vitória, em Vila Velha aconteceu comigo. Eu fiquei em Vila Velha, fui operado em Vitória, estava em Vila Velha. Para você ver que todo mundo está observando a gente. Tem todo mundo olhando a gente, irmão. Você nem imagina quantas pessoas sabem quem você é. E aí está ele pulando carnaval. Hilari, aquelas músicas meio loucas e tal, e pulando. Aí a pessoa fala, eu conheço aquele sujeito, eu acho que ele é lá da igreja. Sem vergonha, estava pulando carnaval sem vergonha. Porque carnaval é festa da carne, quem gosta da carne é o diabo. Irmãos, o crente tem que morrer para a carne, para o Espírito de Deus operar. Se não morre na carne, não há avivamento no Espírito. A carne é muito bom, quando você peca é bom. A carne quer o pecado, mas o Espírito de Deus quer o que é santo, que é justo. Então há a separação da carne e o Espírito. Há uma guerra. Se você não santificar, não pode aproximar de Deus. Se você santificar, você aproxima de Deus. Eu estava em Vila Velha para comprar uns remédios para curativo. Já está seco, já, graças a Deus. Para curativo. Aí eu vi uma moça no caixa me olhando, eu falei, gostou de mim, Jesus? Fiquei até animado, oh, aleluia. Muito bacana, não sei nem se é casada, estou até brincando aqui, tá? Mas aí ela falou assim, o senhor é o pastor Rogério? Eu falei, meu Deus do céu, até aqui. Como é que essa mulher me conhece? Eu falei assim, sou eu mesmo, fiquei até branco lá, sou eu. Estava a Marinha, a avó da Ricieli comigo, minha mãe também ao lado lá, comprando. Olhou para mim, porque eu assisto o senhor no YouTube. Rapaz, eu imaginar com a menina no caixa, Drogazil, ia estar me vendo no YouTube. Ela falou, não perca um programa do senhor, desde a época da Rede Super. O senhor saiu da Rede Super, mas continuou no YouTube, e na internet, no Facebook. As palmas para o Senhor, alguém te conhece. Agora você imagina esse sujeito aqui com a vida errada. Uma morena bonita do lado, aleluia, ou a loura, não sei. Eu lá, eu conheço o senhor pastor Rogério. Senhor, por quê? Imagina com a vida errada. Sempre tem alguém que conhece você. Aí o irmão questionou 45 minutos, mas estava gastando horas na praia, pulando carnaval, e querendo dar lição de moral neste homem aqui. Falei, meu filho, você não sabe quantas lágrimas eu derramei para estar aqui hoje. Você não sabe quantas milhares de horas de oração, de leitura da palavra, de obediência a Deus para eu estar aqui. Você não sabe, mas Deus sabe. Só Deus sabe o que nós já passamos. Hoje o pessoal vê uma igreja abençoada, olha que bênção a igreja foi igual, mas não sabe o que nós pagamos para estar aqui. E aí eu quero dizer que sempre alguém conhece você. Não adianta esconder a mão não, que alguém vai te ver e vai te denunciar. Não existe nada oculto diante do Deus Todo-Poderoso que não venha à vergonha de todos. As palmas para o Senhor.
Aí fiquei feliz, poxa, desde a Rede Super, que eu achei que lá atrás não tinha nenhum fruto. Aí falou, mas tudo bem, se eu saio da Rede Super, mas está no YouTube. Saiu de um canalzinho que era isso aqui, agora para o YouTube o mundo todo. Sem gastar nada, hein? A Band de Minas, foram vários anos na Band de Minas, era muito dinheiro que nós gastávamos, investíamos. Eu nunca digo gasto na obra de Deus, eu falo investe na obra de Deus. E nós não imaginamos como Deus tem alcançado pessoas no mundo inteiro pelo YouTube, pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, até o TikTok. Eu não estou nele não, mas depois coloca, tá? TikTok diz que é uma bênção, vamos entrar nele, diga glória. Escute bem, irmão, eu quero dizer a você o seguinte: não existe outra maneira de chegar a Jesus se você não santificar. Não tem como ser um crente feliz, alegre, se não se santificar. Não adianta ser um crente só de rotinas. É um crente que vem só para a igreja para um ritual, que até os bruxos fazem. Os crentes não fazem nada diferente dos que os feiticeiros. Eles têm os seus rituais, e você também tem os seus rituais. Deus não quer saber se você é um bom crente. Ele quer saber se você realmente o obedece, se você ama a sua palavra e se você paga o preço para permanecer na sua presença. As palmas para Ele. O que me chama a atenção no que Jesus fala no versículo 14: e poucos que encontram o caminho estreito. Irmão, dá um sorriso bem gostoso para esta irmã, para esse irmão. Fala, ainda bem que eu estou no caminho estreito, eu sou dos poucos. Andei 507 quilômetros hoje, e estou aqui. Coitado, o Rico chegou cansado, foi deitar. Falei, tá bom, eu sei que você está mais novo que eu, tudo bem. Eu entendo isso, eu estou mais velho, mas estou aguentando mais. Beleza. O Rico não pôde vir, mas que realmente estava até na casa dele voltar, o culto tinha acabado já. A irmã Neuza também, já sabe como é que está na idade, sabe como é que é, né, irmão? Chegou cansado, eu entendo, Jesus também entende isso, mas nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós amamos Jesus, amamos as ovelhas que são verdadeiras e reais, que estão neste templo. As palmas para o Senhor, e oraram por mim, hein? Diga glória. Ora mais. Para nós entendermos aqui, só existe 4 maneiras de entrar na porta estreita e permanecer nela. Fala em voz alta com o irmão ao lado. 4 maneiras só. 4 coisas. Primeira, se esforçar na palavra. Irmãos, é tão difícil ler a Bíblia. Tem dia que dá aquele desame. Hoje eu não vou ler não, Senhor. Aí que você tem que ler, porque o diabo botou impedimento. Ler a palavra de Deus como escovar os dentes. Tem muita gente que nem gosta nem de escovar, né? Mas tem que escovar de como é que é? De manhã, depois do almoço, depois da janta. Quem janta? Sim ou não? Ler a palavra também. Quando você cria este hábito de ler a palavra, a unção entra em você. O poder de Deus entra em você. Quando eu leio a palavra, a Bíblia, quando eu abro a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada queima minhas 2 mãos. Unção na palavra. A palavra é que vai entre a divisão de alma e espírito, entre juntas e medulas, é apta a discernir as intenções do coração. A palavra de Deus é fundamental para todas as coisas. Para a santificação, a palavra de Deus. Uma mente voltada na palavra de Deus expulsa os lixos da nossa mente. A palavra de Deus expulsa os lixos de nossa mente. Por isso tem muita gente pensando em suicídio, pensando em bobagem, pensando em coisas, pensando em separar, pensando nisso, pensando naquilo, porque está um lixo na cabeça. Então quando você lê a palavra, desintoxica. Como diz um amigo meu, desintoxica. Aí eu falo brincando, né? Desintoxica, amém? Então a palavra de Deus, ela te purifica. A palavra de Deus traz unção. A palavra de Deus traz poder de cura, libertação, restauração. Sem a palavra de Deus nada feito. Diga, a palavra de Deus. Quem quer santificar aqui, levante as mãos e diga, leia a palavra de Deus.
Quantos estão lendo a palavra de Deus? Tem dificuldade de ler a palavra de Deus? Só eu não, é? É difícil de ler. Tem que ser pelo Espírito. Segundo, oração. A oração é uma das maiores armas contra o diabo, junto com a palavra. A oração, ela tem vários graus. Tem aquela oração que você intercede pelas pessoas. Tem aquela oração que todo mundo faz, pede a Deus. Ó Deus, abre minha porta para mim. Senhor, me dá uma esposa. É ou não é? Senhor, dá um esposo aí para as irmãs, dá um esposo. Senhor, é a oração que pede. Senhor, eu preciso de ter minha casa própria. Ó Senhor, me ajude a ter um bom emprego, um bom salário. Sim ou não? É oração de petição. Uma oração intercessória. E tem também a oração de adoração a Deus, que você ora para agradar a Deus, você ora para falar com Deus, você ora para ter comunhão íntima com Deus. E tem vários tipos de oração. Qual mais? Quantos lembram mais aí? Você lembra? Hã? Oração de batalha espiritual. Diabo, sai do meu caminho que eu te dou um soco. Diabo, sai, 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 sai. Olha, se a gente pegasse o diabo, te arrebentava com ele. Sim ou não? Essa noite eu sonhei que o diabo pegava a minha garganta. Um cara alto, assim, mais forte do que eu. Mas Jesus, aí não dá para mim não, né? Aí quando ele pegou, eu vi que a minha mão não ia nele. Eu já queria lutar com a carne já, né? Aí eu falava assim, em nome de Jesus, me solta. Aí ele, pá, me soltava. Aí o Senhor falou comigo, o que eu tenho para te usar para falar, fala. O diabo quer travar a garganta das pessoas, dos crentes, dos irmãos, das irmãs, para não pregar o evangelho, para não testemunhar, para não falar. E quando você não fala, até as pedras vão clamar. Creia nisso. Então, não deixe o inimigo travar a sua garganta, diga glória. Oração intercessória, oração de batalha espiritual, oração de agradecimento, oração de petição, de pedir. Qual é a outra? Oração de guerra já falamos. Outra, lembra? Já esqueceram já? Oração em línguas, a mais difícil de todas. A Bíblia fala, quem ora em língua, ora bem. A mais difícil de todas as orações, orar em línguas, porque você fala com Deus em mistérios. Só Deus entende. Os capetas ficam perturbados quando te ora em línguas. Eu tive experiência aqui na igreja, uma manifestação, comecei a diabo tampar o ouvido. Não aguentava orar em línguas que ele tampava o ouvido. Porque quando você ora bem em línguas. Oração em línguas, oração de petição, de agradecimento, de intercessória. A oração é fundamental para aproximar de Deus em amizade. Diga aleluia. E a amizade com Deus traz poder. A sombra de Pedro curava. Que sombra de Pedro nada, Jesus curava. Mas pela amizade com Jesus, o poder de Deus era tão forte da vida de Pedro, que a sombra dele e os enfermos eram curados. Terceiro, dá uma sacudida nessa irmã bonita, nesse irmão bonito, e fala assim, queima a carne. Jejum. Está difícil jejuar? Essa pandemia a gente ficou tão viciado em casa que está difícil jejuar. É ou não é, irmão? Como é que você vai jejuar com a feijoada fritando? Como é que chama? Na panela de pressão, o cheiro da feijoada. E o dia que você está jejuando é o dia que lá em casa, ou a empregada, minha mãe, ou o irmão, alguém, coloca um misto quente, daquele que sabe o que passa no nariz, assim, irmão, que atravessa. Sim. O dia que você jejua é o dia que mais você é tentado pelo diabo, para você comer, ou para você blasfemar, ou para você reclamar, ou para você brigar com alguém. Isso é sério. Digo, irmão, assim, o jejum é se humilhar para Deus. Jejum passar fome, qualquer um passa, é ou não é?
Mas passar fome se humilhando para Deus, em oração, em agradecimento, a glória de Deus é recebida, amém? O Senhor recebe o poder sobre nós, Ele derrama sobre nós, quando nós pagamos um preço de se humilhar para Deus, porque queimar a carne é se humilhar para Deus, irmão. E muitas batalhas nós ganhamos porque nós jejuamos. A Bíblia fala que Josué venceu porque jejuou. Josafá venceu porque botou o exército em batalha em jejum. O Brasil precisa de oração e jejum. Os inimigos estão loucos para invadir esta nação. Escuta o que eu estou falando para vocês, hein? Me chama de louco não, que vocês vão ver depois. Vamos orar para o Brasil, porque tem nações de olho aqui. O país é rico, o país é milionário, mas o povo vive debaixo da pobreza, da escravidão, não sei quantos anos atrás. Nós temos que quebrar isso em oração, amém, queridos? Vamos jejuar por nossa nação, amém? Vamos jejuar para a nossa liderança, vamos jejuar para a nossa igreja, vamos jejuar para os nossos irmãos. As palmas para o Senhor, diga jejuar. Jejuar é se humilhar para Deus, falando, eu não vou comer isso para Deus. Aí uma pessoa vai dizer, mas que eu tomo remédio 3 horas, faz jejum de 3 horas então. Acabou a desculpa do 3 horas de remédio. Aí tem 6 horas que eu tomo remédio, então tudo bem, toma depois. Mas toma o remédio e depois faz o jejum durante o período. Faça isso, você vai ver como as muralhas vão cair por terra. O jejum traz benefício para a saúde, e jejum traz benefício para as portas se abrirem. As palmas para Deus, diga glória! Amém! E o verdadeiro jejum não é passar fome, irmão, é visitar as viúvas, os órfãos, fazer a obra missionária, ganhar almas, amém? O quarto fundamental agora, que nós vamos fechar com chave de ouro, diga aleluia. Falei chave de ouro, ninguém falou amém, rapaz. Diga a nossa vitória. Obediência a Deus. Que não adianta saber tudo e não obedecer a Deus. Eu sei tudo da Bíblia, eu falo língua, porque eu sou bom. Mas não obedece a Deus, rapaz. Conhecia gente que morava no monte ali em cima, fazia até uma cabaninha, ficava lá dia e noite, mas não obedecia a Deus. Que adianta? O principal dos 4 palavras que eu disse aqui, oração, jejum, leitura da palavra, é obedecer a Deus. E quando você submete a Deus e a sua palavra, e você é obediente, eu não sei quanto tempo vai levar para chegar a sua vitória, mas eu garanto a você, a sua obediência, sem pensamento de receber nada de volta, Deus retribuirá a você em dobro. Ninguém bateu palma para Deus, ninguém falou, povo desanimado, rapaz. Obedecer quebra a maldição. Submeter a Deus traz quebra de maldição. Um certo líder pregou uma vez, eu até fui numa das suas campanhas aqui no Brasil, e ele falou a verdade. Ele falou, o camarada vem para a igreja, toma a ceia, está lá carinho de santo, de anjo, até brilha o rosto dele. Toma aquela ceia gostosa, toma o suco da videira, daqui a pouco sem vergonha, pega aquela curva ali e sai com a mulher para o motel. Aí eu falo, Deus está longe dele. Aí a pessoa fala, pastor, eu sou radical, Deus ama ele. Eu falo, não estou falando que Deus não ama, estou falando que Deus está longe dele. Deus não pode encostar em ninguém, irmão, que está no pecado, que habita no pecado, que ama o pecado, que quer o pecado. Deus ama quem o busca em sinceridade e em santificação. Não adianta você adorar a Deus e o diabo, porque Deus não vai receber. E tem pessoas adorando Deus e adorando o diabo. De dia é culto na casa, à noite é festa para Satanás. Vou falar que Deus está mandando falar, não tenho medo de nada. Não tenho medo de perder mesmo, não tenho medo de nada. Só tenho medo da mão de Deus contra mim. Faz culto à noite, para Deus de manhã uma festa, desculpa a expressão, só cachaça. E sambinha ainda. Aí à noite, aleluia, aleluia. Ao Senhor. O Espírito Santo está gemendo.
Eu estou falando como profeta aqui. Esse tipo de pessoa que estiver aqui dentro desta igreja hoje, ou você conserta ou Deus vai te levar. Aleluia! Falei no Espírito, hein? Você ficou, eu falei? Não fala amém não que pega. Tem muita gente, irmão, que é melhor Deus levar ele logo, do que ele continuar sendo pedra de tropeço para a obra do Senhor de crescimento. Até a mim. Se eu estou te escandalizando, o Senhor me leva. O que eu vou ficar fazendo nessa terra escandalizando o seu nome? É melhor eu morrer, irmão, do que perder a glória de Deus. Tem pessoa que está brincando tanto com Deus. Estou falando para a pessoa que cometeu um pecadinho, uma coisa que pede perdão assim. Não, eu estou falando coisas graves. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem crentes hoje que o testemunho deles é pior do que o não crente, irmão. Está escandalizando até a igreja dos outros, até uma católica, até um espiritismo, está escandalizando. Deixa eu contar uma coisa triste para você, só para você entender o que eu já passei nessa caminhada de 20, me ajuda aí. Eu comecei em 85, não como pastor, mas como pastor 2000, 22 anos como pastor, mas de 95 para cá, quantos anos? 27. Eu estava na casa de um líder uma vez, eu tinha uma visão com ele em oração. Presta atenção nisso. Aqui em Teoflotone, né? Não foi em Marte não, foi aqui. Amém? Falei, o Senhor está me mostrando 3 cemitérios no fundo da sua casa, pastor. E vamos repreender este espírito de morte contra o Senhor e a família. Ele falou, não rapaz, isso é mistério de Deus. Falei, como é que é? Isto é mistério de Jeová. Eu tenho medo quando o cara fala isso comigo, é mistério de Jeová. Falei, como é que é o negócio, pastor? Eu não estou entendendo. Não, rapaz, é que Deus vai levar a minha esposa. E falou alegre, Deus vai levar a minha esposa. Rapaz, eu achei que era o inimigo dele, é minha esposa. Esse não era pastor, esse era pastor do diabo, esse cara. Eu falo na cara dele que ele é do diabo hoje. Não, pastor Rogério, isto é um mistério. Na época não era pastor, não, acho que era presbítero. Isto é um mistério que só Deus sabe. Deus vai levar minha esposa. Eu comecei a pensar, Senhor, está tudo errado. Minha mulher é até bonita para ele. Mas o que esse cara quer? Mulher até elegante para ele. A mulher é mulher de oração. E o sem vergonha daquele, não sabia que merecia uma mulher daquela, rapaz. E aí ele falou assim, é mistério, viu? Só não comenta com ninguém não. Só então eu falei, só a igreja toda, fonte vai saber. Que é hoje, né? Porque foi muito tempo atrás, hoje eu estou falando. E aí daqui a pouco o camarada não é pastor mais, já leva gente ilegal para os Estados Unidos. Trambiqueiro sem vergonha. Já largou já a carreira da obra. E está dando de santo, pegando as meninas na igreja, dentro da igreja, do altar dele, na época, já não está nem no altar mais. Eu perguntei, como é que Deus não matou ele ainda? Pensei comigo, é para ter matado o sujeito já, Jesus. Ô Jesus, tem que matar o sujeito, porque um cara desse, ele arrasta milhões para o inferno com ele. É melhor ele ir embora, porque pelo menos dá aos outros para pregar, para salvar alguns que ele desviou da igreja. O testemunho dos crentes estão pior, de muitos crentes que estão aqui, que estão em casa, pior do que o ímpio. Muito pior. Tem coisa, eu conheço pessoas de outra denominação, católica por exemplo, irmã, que não tem coragem de fazer uma falcatrua. Mas já conheço o crente, não, Jeová dos Exércitos perdoa. Aí eu falo igual minha avó, será? Será que tem coisa que você faz consciente e Deus vai perdoar, irmão? Sabe por quê que eu fico pensando? Porque você faz de propósito. E terá um grande rigor de juízo diante de Deus. Amém, queridos? Ó Senhor, desculpa a palavra que eu falei, mas não foi eu, saiu de mim, que Deus vai levar muitas pessoas. Não só dentro de igreja, eu falo pessoas que estão desviadas, brincando com Deus. Irão para a sepultura, muitas pessoas. O mover de Deus não se brinca. Quantos homens de Deus deixaram de ser pastor para serem políticos? Estão morrendo antes do tempo, muitos.
Morreram muitos na Covid. Deixaram o chamado, pastor Carlos. Um dia perguntaram para Billy Graham se ele, por que não candidatava a senador dos Estados Unidos, até presidente. Ele falou: não, eu tenho uma obra muito maior, eu sou embaixador de Cristo, eu tenho um chamado muito maior do que o chamado do homem, um chamado divino. As palmas para o Senhor, querido. Estou falando sério. Desculpa que eu falo, tem gente que é melhor ir embora do que continuar na terra infernizando os outros aqui. Sério. Irmãos, o Espírito de Deus está gemendo pela santidade da igreja. O Espírito Santo está gemendo, falou o meu coração e tem falado. Eu fico triste quando a gente vai em lugares e vê crentes desviados completamente, pior do que os não crentes. Tem pessoa católica que ele cuida da família, ele zela da família, ele tem um respeito pela família mais do que crentes. Isso é sério. Tem um temor na palavra, tem um temor no agir, para não usar má fé com o outro. Isto Deus pesa na balança, viu? Conheço crentes, não crentes muito melhor do que os crentes, irmão, de idoneidade, que a palavra dele não precisa nem de papel, o que falar cumpre. Tem gente que fala e não cumpre o que vive na sua vida. Pastor, 9 horas eu ligo para o senhor. Deu 10, deu 11, deu 12, meio-dia, meia-noite, passou 3 dias, passou 5, não ligou não. Cadê a palavra? Ô irmão, perdoa, esqueci porque eu fui dormir e apaguei. Ô irmão, eu viajei, olha, me esqueci. Tem hora que eu esqueço também, pede perdão e conserta. Mas tem gente, irmão, que não tem palavra no que faz. Isto pesa no reino de Deus. Uma pessoa sem palavra é sem crédito para mim. Uma pessoa sem palavra é sem crédito para você. Então, antes de dar sua palavra a alguém, pense o que você vai falar. Vou pensar, irmão, tem um churrasco da manhã? Não, vou pensar, vou orar aqui, aí ver se Deus fala. Não, irmã, eu estarei lá amanhã. Não vou não dou nem satisfação para a irmã. Que vergonha. Aí o ímpio fala: não, amanhã eu estou lá meio-dia, está lá para almoçar mesmo, está 11h30, já chegou. Está faltando palavra no povo de Deus, hein? E Deus leva em conta isso aí, viu? A palavra nossa tem o poder. A palavra nossa tem poder. Amém, queridos? Isso é sério. Vamos orar? Eu estou louco para orar por vocês hoje. Vamos orar. Aí você representa.